Capítulo 6. Mantenha a intenção segmentada ou com o foco voltado para eliminar as influências negativas ou os velhos hábitos. 19 de dezembro de 1987. Queremos ajudar você a entender o processo criativo que deliberadamente colocará em movimento tudo o que deseja, por meio do poder dos seus pensamentos conscientes. É importante também, como temos ressaltado constantemente, que você entenda como está criando o que não deseja por omissão, por deixar de usar o seu potencial de criar deliberadamente. Quando você toma uma decisão a respeito do que quer, você se transforma em um filtro e o universo inteiro passa a trabalhar para lhe oferecer isso que está criando. Há muitas variáveis que incidem sobre a rapidez com que esse desejo esboçado pode se concretizar. Depende, como já vimos, da quantidade de foco que você lhe dá, da emoção sentida naquele momento e de outros assuntos sobre os quais você pensa. Após colocar a criação em movimento, ela acontecerá, exceto se você se concentrar em outros pensamentos que contrariem a intenção original. Esses outros pensamentos contrários chegam a você de várias fontes. Algumas você traz de experiências passadas, mas muitas você recebe das pessoas ao seu redor. Se você tiver absoluta clareza em cada segmento do seu dia a respeito do que quer, será um filtro seletivo e absorverá apenas aqueles pensamentos que expandem o seu desejo, rejeitando os que não lhe dizem respeito. É importante que você evite a influência negativa de seres com quem convive no trabalho, no lar e em eventos sociais. Se você decidiu o que quer enquanto entrou em um segmento que envolve outra pessoa e começa uma conversa com alguém que fala exatamente o contrário a respeito dos seus objetivos de desejo, você sente uma forte emoção negativa. Ela é despertada por seu ser interior, que assim o alerta que aquilo que você está recebendo não se harmoniza com o que você esboçou previamente. Entretanto, se você entra nesse segmento sem parar um segundo para identificar suas intenções dominantes, estará facilmente à mercê dessa conversa negativa, porque os seus sinais de alerta não serão bastante eloquentes ou você não estará sensível a eles. No momento em que você ouvir ou sentir o toque do seu sinal de alerta, é importante que volte imediatamente o seu pensamento consciente na direção do seu desejo real. A cada momento que vivenciar o toque do sinal de alerta, você iniciará uma criação no sentido daquele pensamento que detonou o alarme. Portanto, muito cuidado e atenção, porque desconsiderar esse toque o levará a caminhar rapidamente na direção oposta ao qual você quer. Então, é fundamental que você entenda o poder da influência de outras pessoas, porque se estiver todo o tempo aberto a essa possibilidade, elas podem estimular os seus pensamentos no rumo indesejado, incentivando-a a criar exatamente mais do que teme. O afastamento necessário. Obviamente, a melhor maneira de evitar a influência negativa de outros é afastar-se fisicamente dessa influência enquanto você percebe a manifestação do sinal de alerta. Mas nem sempre é confortável fazer isso. De qualquer modo,
É fundamental que você se distancie mentalmente e emocionalmente e se concentre no pensamento sobre o que deseja, abstendo-se de participar dessas conversas não profícuas. Diante de sua retirada, certas pessoas poderão pensar que você é rude ou deselegante, mas serão certamente aquelas que não compreendem a importância de não controlar os pensamentos. Lembre-se, contudo, que estará criando por omissão, caso ali permaneça se expondo ao que lhe faz mal, apenas porque lhe parece mais confortável, pois não gostaria de desapontar seus amigos. Muitas pessoas que vivem ao seu redor não estão no controle deliberado da sua própria vida, mas sim sobre fortes influências de outras pessoas. Portanto, não são capazes de tomar uma atitude como essa, de sair de um determinado espaço ou situação que interfiram negativamente no que desejam. Quando você entra em um novo segmento do seu dia, se não tomar uma decisão clara sobre o que quer, certamente estará à mercê da interferência, ou mesmo confusão do que estão à sua volta. No momento em que você entra em seu automóvel e tem a intenção de dirigir em segurança, você está literalmente se protegendo do que querem outras pessoas, ou mesmo se livrando de atitudes sem foco dos que também conduzem carros ao seu lado. Quando você entende realmente a lei da atração, sem nenhuma dúvida percebe muito bem quando atrai alguém para a sua experiência de vida. Então você é capaz de perceber como dois seres humanos que não estão concentrados na própria segurança envolvem-se em acidente de trânsito. Toma consciência de como as pessoas não atentas à própria saúde dedicam muito tempo a conversa sobre doença, de maneira a trazer essas mazelas para a sua própria vida. Quando você entende a lei da atração, pode captar a razão pela qual cada ladrão é conduzido para sua vítima. Não é por acaso, nem por acidente. É a lei da atração. E quem teme traz para si exatamente o objeto desse temor. Porque fica voltado para isso. Quem deseja algo intensamente atrai o que quer. Quem pensa em determinada coisa ou assunto por medo de vivenciá-lo, atrai exatamente isso para si. Portanto, quando você entrar em cada segmento de sua rotina, tome decisões prévias a respeito. Assim, sobre a lei da atração ou do processo criativo, você delineará as experiências que deseja viver, afastando as que rejeita, impedindo a concretização delas, desde que não se concentre nas mesmas. É simples. 21 de dezembro de 1987. Em geral, criar por omissão acontece porque você não entende o processo criativo. Mas, de qualquer maneira, mesmo que você o entenda, ainda assim estará sob a influência de hábitos consolidados, aqueles que conduzem você exatamente ao oposto do que deseja. Não é possível criar na direção de suas intenções atuais se você mantém atitudes e costumes do passado, justamente porque foram consolidados em outros períodos de sua vida, quando talvez suas intenções fossem diferentes. Muitos dos seus hábitos estão vinculados a outros seres humanos, com os quais compartilha sua vida presente. Você também costuma participar de conversa em que seus interlocutores falam exatamente o oposto do que você deseja para si. Mesmo que agora entenda perfeitamente o poder das palavras, isso acontece por força do costume. E mesmo que você tiver vontade de se afastar, pelo próprio costume, às vezes permanece ali, para evitar de ferir sentimentos alheios, ou porque não quer parecer uma pessoa excêntrica. Quando você entra em casa, normalmente liga a televisão, num gesto automático, e senta-se diante dela observando tudo o que oferece. Por costume, ouve as palavras opostas ao que deseja. Atenção!
porque você se integra a essas palavras por meio dos seus pensamentos. Assim, coloque em movimento a criação no sentido do que não deseja. As intenções dominantes. Há centenas, talvez milhares de oportunidades a cada dia de criar por omissão. Em vez de concentrar-se no que quer, de maneira forte e deliberada, você se perde nessas situações negativas. O processo de criação diz respeito às intenções definidas pelo Criador. Antes de dar andamento a qualquer criação, suas intenções têm que estar em estreita harmonia entre si, mesmo que sejam diferentes uma das outras. A afirmação não é paradoxal. Em todos os momentos de sua vida física, muitas intenções estão presentes. Se estiver em harmonia, tudo estará em movimento progressivo e positivo. Mas se estiver em desarmonia, haverá retardo na concretização, ou mesmo jamais estarão em movimentos para se tornarem reais, a depender do grau de desarmonia. Seus pensamentos são voltados à sua intenção dominante a cada momento, e quando o foco está nessa intenção, há criação. Se você não identificar qual é a sua intenção dominante, seu poder de criação ficará difuso, porque tentará criar em muitas direções, até mesmo naquelas conflitantes. Mas quando você identifica a sua intenção dominante, seus pensamentos ficam naturalmente concentrados nela. Em resumo, o que estamos dizendo é que você fica vagando por aí, deixa-se absorver por conversas negativas, permanece com antigos hábitos que diz respeito às suas intenções passadas, e isso tudo acontece porque deixa de tomar decisões sobre as suas intenções predominantes aqui e agora, no presente. Quando você identifica o que é realmente importante para você nesse exato momento, o processo criativo natural começa a trabalhar para você e não há mais espaço para confusão ou para dúvidas na sua vida. Seu ser interior entende claramente a lei da atração e o processo criativo, e também a mescla de intenções que ocorre toda vez que você toma uma nova decisão. E embora esse conhecimento ajustado não seja conscientemente organizado por você, a cada instante você deve confiar em seu ser interior, porque ele dará conta do recado. Do mesmo modo, confie nas emoções que surgem no momento em que pensa a respeito. Quando começar a criar deliberadamente em determinada área de sua vida, você terá mais e mais controle consciente sobre todas as demais. A partir do instante em que você identificar suas intenções dominantes, o processo natural o direcionará para elas. Assim, você criará deliberadamente. E quando permanecer sensível ao que sente, o sistema de orientação vem diretamente do seu ser interior, o ajudará a permanecer no foco e no caminho certo. O sistema de orientação, o sinal de alerta, as emoções geradas por seu ser interior dão-lhe a assistência necessária quando você se depara com influências alheias e velhos hábitos que devem ser abandonados.